Graça e a paz, igreja, novamente. Como falei, né? Nós vamos continuar aqui a parte 2 dessa pregação. O que podemos aprender, né, com a história de José? O que temos a aprender com a história de José? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículo 3. Gênesis capítulo 45, versículo 3. Diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Meus irmãos, nós já vimos toda a história de José, o qual foi vendido pelos seus irmãos, o qual sofreu inúmeras desgraças na sua vida, foi vendido, se tornou escravo, de escravo passou a ser prisioneiro, e na prisão ele revelou os sonhos do padeiro, do copeiro, e por último revelou o sonho de Faraó, e Faraó o torna governador do Egito, mandando até sobre a própria casa de Faraó. Faraó ali coloca José reinando sobre toda aquela terra, coloca José com poder de vida e poder de morte sobre todas as pessoas que ali estavam, e coloca José para governar no momento mais crítico que a nação egípcia iria passar. 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de fome, 7 anos de escassez. E José, ali usado por Deus, para não permitir que aquela nação morresse, sucumbisse à fome. E nem ao menos também permitir que a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó viesse a passar por aquela fome e a morrer, e ficar por ali e acabar os planos e projetos de Deus. Faço minhas palavras de Jó, quando disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, ninguém pode frustrar a Deus. Deus não pode ser frustrado por ninguém. Tudo que Deus planejou acontece. Por isso mesmo, tudo e todos estão debaixo da potente mão de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a parte material. Já falamos, vamos falar sobre a parte emocional. E domingo que vem, a parte espiritual da vida de José. Na parte emocional, nós vemos, meus irmãos, logo de cara, no início da sua vida, José sofrendo. A vida de José foi praticamente um sofrimento, em torno de 15 anos de sofrimento, para depois Deus o exaltar, porque Deus o quis assim. E José, ele sofre uma das piores traições que o ser humano pode sofrer.
Porque quando você é traído por alguém que não é da sua família, quando você é traído por alguém que você não ama, quando você é traído por alguém que não lhe ama, que não faz parte do seu convívio, por alguém que você não tem apreço, não lhe fere tanto. Mas quando você é traído por alguém que você confia, quando você é traído por alguém que você ama, quando você é traído por alguém que faz parte do seu convívio, isso lhe machuca sobremaneira. Isso lhe fere de uma maneira tal que você é capaz de passar dias, meses, até anos pensando naquilo. E aquilo lhe dói cada vez que você pensa. Cada vez que você imagina aquela traição, cada vez que você imagina aquele sofrimento, cada vez que você imagina aquela punhalada que você levou, você sofre de novo. Só de pensar, só de lembrar, sofre de novo. E quanto mais atual, quanto mais próximo está aquilo ali, mais o sofrimento é pior. Com o passar dos anos, vai diminuindo a tristeza, vai diminuindo, mas logo no início é muito forte a dor, é muito pesado, é um fardo muito pesado para se carregar sozinho, para se carregar sozinha. E todos nós temos, meus irmãos, no nosso currículo de vida, traições, sofrimentos, coisas que vêm nos abater, coisas que vêm nos ferir, palavras que vêm nos magoar, palavras que vêm nos machucar. E é importante a gente olhar para a vida de José e aprender com José como foi que ele suportou tudo isso, como foi que ele venceu tudo isso, como foi que ele, apesar de ter sido traído pelos seus próprios irmãos, ele conseguiu viver, conseguiu sobreviver, conseguiu vencer, conseguiu perdoar, conseguiu amar, conseguiu abraçar, conseguiu ser feliz, conseguiu sorrir, conseguiu beijar. Como foi que José conseguiu isso? Porque tem certas coisas que nos travam. Tem certas pessoas que nos travam. Tem certas situações na nossa vida que nos travam, que nos param, emocionalmente falando. Mas eu quero dizer para você que temos um Deus que é capaz de destravar a tua vida. Temos um Deus que é capaz de destravar você emocionalmente. Temos um Deus que é capaz de fazer essas feridas que estão abertas em você, essas feridas serem curadas, saradas. Esse Deus é capaz de fazer isso na tua vida, assim como fez na vida de José, ele também é capaz de fazer na tua vida. Então vamos aprender com José a ser pessoas emocionalmente fortes, emocionalmente preparadas e emocionalmente convictas. Imagine você ser uma pessoa forte, ser uma pessoa preparada, ser uma pessoa convicta daquilo que você crê, daquilo que você quer, saber de onde você veio, saber para onde você vai, e as circunstâncias não te abater, e as memórias não te pararem. Nós podemos aprender isso. Se abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus hoje, Deus pode te ensinar isso e muito mais. Só um minuto aqui, meus irmãos.
Quero que você abra no capítulo 37 de Gênesis, versículo 3 ao 5. A causa do sofrimento de José. Qual é a causa do sofrimento de José? 37, versículo 3 ao 5 diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreceram ainda mais. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, você já sabe que a Bíblia ela não esconde erros dos seus principais personagens. A Bíblia é um livro fiel e verdadeiro em tudo. A Bíblia não faz de Abraão, de Isaac, nem de Jacó mitos. Não faz deles pessoas que não têm defeitos. Não faz deles pessoas incapazes de errar. Não faz deles pessoas super-heróis. Não. A Bíblia mostra a eles como eles realmente eram. Pessoas que tinham qualidades e que tinham defeitos. E é por isso que a Bíblia é um livro que merece tanta credibilidade. Porque não é um livro de história com E, é um livro de história com H. É um livro que tudo que ela fala realmente aconteceu. As pessoas que estão narradas na Bíblia são pessoas que existiram de fato. Não foram inventadas pela imaginação de ninguém. E Abraão teve falhas, teve acertos. Isaac também teve acertos, teve falhas. E Jacó também teve acertos e teve falhas. E Jacó, o pai de José, ele teve uma falha no âmbito emocional, na criação dos seus filhos. Ele teve uma falha muito grande. Porque ele deixou transparecer um amor tão grande que ele tinha por José, ao ponto de fazer com que os irmãos de José se sentissem rejeitados. Veja que ele presenteou a José e não presenteou os seus irmãos. Veja que ele dava atenção a José, mas não dava atenção aos seus irmãos. Muitas vezes até mesmo aliviava o trabalho para José e colocava cargas pesadas para os seus irmãos. Então você observa que ele teve uma falha como pai, de que ele escanteou uns filhos e amou um dos seus filhos. E nem toda pessoa reage do mesmo jeito a certas situações. Você vê que os irmãos de José, como foi que eles reagiram a isso? Eles nunca pararam com o pai deles para ter uma conversa. Eles nunca chamaram o pai deles para conversar. O que eles fizeram? Invejaram, odiaram, tramaram contra o seu irmão. A Bíblia diz que eles invejavam. A Bíblia diz que eles aborreciam José. A Bíblia diz que eles não podiam nem falar com José pacificamente. Versículo 4. Eles já estavam armados. Veja que José não fez nada contra eles. Quem fez alguma coisa contra eles foi Jacó. Mas como eles não podiam revidar contra o pai deles, naquela época
a hierarquia patriarcal era forte. Um pai, quando dizia alguma coisa, realmente os filhos ouviam, né? Não é na época de hoje que entra por aqui, sai por aqui, os filhos não escutam os pais. Os filhos desrespeitam, até fala palavrão com seus pais e tudo. Mas naquela época se tinha respeito, se tinha hierarquia dentro do lar. O pai era aquele que provia o lar e era aquele que era respeitado no seu lar, na sua família. Assim como a mãe também era respeitada. E os seus irmãos, não podendo revidar ao pai, eles invejaram José. Eles ficaram contra José. Eles aborreceram José. Eles odiaram José de uma maneira que a palavra diz aqui que eles não podiam nem falar com José pacificamente. Então, uma coisa que a gente já aprende aqui de cara, abrindo um parênteses aqui, e a gente já aprende de cara aqui, é que cuidado, porque às vezes você está transferindo para alguém o erro de outro. Às vezes você não consegue resolver o seu problema com fulano e agride ciclano que não tem nada a ver com o seu problema. José, ele não fez nada para merecer o ódio, a inveja dos seus irmãos. E a outra coisa que a gente aprende aqui é que quem te inveja não inveja o que você tem, inveja quem você é. Porque se a inveja fosse do que você tem, ninguém invejava pobre. Ninguém invejava alguém que não tem nada. Alguém que tem o mesmo patamar de vida do que você. Ninguém inveja o que você tem. Pare de achar, se você acha que alguém está invejando o que você tem, você está enganado. Ninguém inveja o que você tem. As pessoas invejam quem você é. O que você conquistou, o que você se tornou, como você venceu. As pessoas podem cobiçar o que você tem, mas não inveja o que você tem, inveja você, a sua vida. E muitas vezes o que a gente percebe é que inveja é algo que é gratuito. É o que aconteceu aqui na vida de José. É uma pessoa que não fez nada para merecer e estava recebendo algo sem plantar. Estava colhendo algo que ele não plantou. Mas, continuando, fechando esse parênteses e continuando, a vida de José se torna um verdadeiro sofrimento por causa dessa inveja. Por causa desse sentimento maligno. E que se você é um cristão e está me ouvindo hoje, não permita que esse sentimento maligno da inveja tome conta do seu coração. Vigie a sua mente, vigie o seu coração, para que esse sentimento maligno da inveja não tome conta de você e você acabe matando os seus irmãos. Talvez não materialmente ferindo-lhes, mas talvez você acabe matando os seus irmãos espiritualmente falando. Porque você, pela inveja, você começa a falar mal do seu irmão. Você começa a denegrir a imagem do seu irmão. Você começa a dizer coisas do seu irmão que às vezes nem é verdade. Mas você, por invejar a pessoa, você começa a criar um sentimento de revolta contra a pessoa e começa a criar, mirabolar coisas contra aquela pessoa. Você começa a dizer que a pessoa te olha com cara feia, que a pessoa não gosta de você, que a pessoa é isso, que é aquilo outro, sem você nunca ter conversado com a pessoa. Às vezes a pessoa não está nem aí para você. Eu acredito que José não tinha esse sentimento nenhum contra os seus irmãos, nem pensava sobre isso. Mas você, muitas vezes por inveja, a inveja traz o despeito, a inveja traz essa arrogância, essa repugnância, esse aborrecimento. E você começa a escantear e a descartar o teu irmão que nada fez para merecer.
José começou a sofrer com tudo isso. E eu já vi, meus irmãos, pessoas sofrendo por conta de pessoas invejosas que só sabe alimentar mau sentimento, deixa o diabo colocar os sentimentos malignos no seu coração. Não entende que na Bíblia não está escrito que existe pecadinho nem pecadão. Porque às vezes você fofoca, aí você diz, mas eu só faço fofocar. Mas eu falo mal aqui. Mas eu só faço isso. Mas isso é besteira. Não, irmão. Se você tem algum pecado na sua vida, não ache que isso é besteira. Comece a tratar isso na sua vida. Antes que isso gere uma bola de neve. Porque os irmãos de José, eles não cuidaram, não trataram disso. E talvez o pai deles não percebeu o que estava acontecendo ali e também não foi lá conversar, tratar daquilo ali. E aquilo foi aumentando. E quando eles ouviram os sonhos de José, aí eles se indignaram mais ainda. Porque ele disse, além dele ser amado pelo nosso pai, ainda ele vai ser maior do que a gente, ele sendo o irmão mais novo, ele ainda quer ser maior do que a gente. Veja, não é que José queria ser maior ou menor ou nada. Ele apenas teve um sonho e contou o sonho. Mas eles já colocaram na sua cabeça que ele queria ser maior do que eles. Que aquele sonho era coisa da cabeça dele, querendo ser grande, querendo ser maior, querendo mandar nos seus irmãos. Então veja que uma coisa atrai a outra. O sentimento de inveja fez com que os irmãos de José colocassem na sua cabeça coisas que não existiam. Coisas que não tinham nada a ver. E será que não é o seu caso? Será que você também não está colocando na sua cabeça coisas contra os seus irmãos que não tem nada a ver? É só cogitação da sua cabeça. Você não sabe se eles falaram isso, você não sabe se eles pensam isso, e você começa a colocar na sua cabeça isso. Cuidado. Outra coisa que a gente aprende é que a gente não deve fazer do nosso sofrimento uma desculpa. Veja que os irmãos de José, eles fizeram o sofrimento deles de uma desculpa. Já que a gente é rejeitado, vamos rejeitar ele. Já que a gente é maltratado, vamos maltratar ele. Já que a gente é desprezado, vamos desprezar ele, vamos matar ele. Vamos jogar ele numa cova. Vamos vender ele como escravo. Eles usaram o sofrimento deles. Eles usaram o mal que alguém fez contra eles como desculpa para fazer o mal contra uma pessoa que não tinha nada a ver. Não use do sofrimento da vida, porque todos na vida sofrem de alguma maneira. Tem pessoas que sofrem psicologicamente com traumas terríveis que você nem pode nem imaginar. Tem pessoas que sofrem fisicamente com limitações, pessoas que são amputadas, que sofreram acidente, pessoas que enxergava e por algum motivo, por alguma doença, pararam de enxergar. Pessoas que hoje estão sofrendo dentro do hospital, com Covid, com câncer, com tantas doenças que existem, meus irmãos. Então o sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano. Não tem para onde correr. Mas não faça do sofrimento uma desculpa. Tem gente que faz do sofrimento uma desculpa e tem gente que faz do sofrimento uma escada.
faz do sofrimento uma desculpa. Uma desculpa para praticar o mal. Uma desculpa para invejar. Uma desculpa para ferir. Uma desculpa para falar o que quer. Eu falo o que eu quero porque eu sofro, porque eu passo por isso. E a pessoa descarrega nos outros. Não faça do sofrimento uma desculpa. Aprenda não com os irmãos de José, mas aprenda com José. Veja que os irmãos de José sofreram um trauma de infância ali com seu pai. E eu não vou diminuir aqui o sofrimento deles. Não diminua o sofrimento de ninguém. Mas José sofreu muito mais. Nem se compara. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas em nenhum momento na história de José você vê José se martirizando por causa disso. Muito pelo contrário, ele estava como escravo na casa de Potifar. E qual é a atitude dele na casa de Potifar? Trabalho bom, honesto e fidelidade. Retidão. Ele era escravo de Potifar. O que ele devia a Potifar? Nada. Nada. Por que ele trabalhava tão bem? Por que ele fazia as coisas tão bem? Por que Deus abençoava ele na casa de Potifar? Porque ele não estava ligando ali para a condição dele de escravo. Se é essa condição que eu tenho hoje, então eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou viver da melhor maneira com o que eu tenho hoje. Porque às vezes você tem privações, tem coisas que você não conseguiu conquistar na vida, ou tem coisas que você ainda deseja, que você está lutando, e você às vezes fica sofrendo por antecipação, às vezes fica se martirizando. Quando José não olhou para a sua condição de escravo, nenhum de nós chegou a essa condição de escravo. Eu espero que não. E José trabalhou e fez da melhor maneira. Ao ponto que Potifar colocou toda a sua casa, todos os seus empregados, colocou até mesmo os egípcios sob o comando de José. Entenda. Não faça do sofrimento uma desculpa. Faça do sofrimento uma escada. Vá subindo, vá melhorando. Eu lembro que certa vez eu estava num trabalho e era complicado. E entrou uma chefe que começou a complicar a minha vida, me perseguir. E perseguia na cara grande, assim, ao ponto que os outros colegas de trabalho muitas vezes chegavam para mim e diziam: por que você não denuncia ela? Por que você não vai no Ministério Público? Por que você não vai não sei aonde? Vai na secretaria? Vai não sei aonde? Eu dizia: não, mal por si se destrói. Eu não vou fazer nenhum mal contra ela, não. Só vou fazer uma coisa, vou aproveitar. Eu vou sair daqui. Como é que você vai sair daqui? Eu vou estudar. Eu não aguento mais isso para a minha vida, não. Não quero mais isso para a minha vida, não. Vou estudar e vou sair daqui. Então eu fiz daquele momento uma escada. Comecei a estudar e realmente saí dali. Quando eu saí dali, muita gente ficou admirado. Poxa, ele conseguiu. Como é que pode? Saiu daqui. Estava aqui, a gente nem sabia. Quando pensa que não, passou no concurso, está bem agora. Então tudo que vir para a sua vida como um empecilho, como um sofrimento, como um obstáculo, faça disso uma escada para você subir.
Não fique sofrendo mais do que já está ali. O sofrimento já está grande e você ainda fica se martirizando, ainda fica remoendo, resmungando, reclamando. Não vai adiantar de nada. Reclamar não vai adiantar de nada, não vai mudar em nada. Veja que José, a vida de José, em nenhum momento você lê o capítulo 37 até o 45, em nenhum momento você vai ver José reclamando, em nenhum momento você vai ver José murmurando, em nenhum momento você vai ver nem questionar a Deus. Nem questionar a Deus. E eu não estou dizendo que questionar é um pecado, não. Você pode questionar, você pode perguntar algo a Deus, não é pecado fazer isso, não. Agora, observe que José nem isso não fez. Não faça do seu sofrimento uma desculpa. Nem se revolte contra Deus. Tem gente que se revolta contra Deus, se revolta contra a vida, contra os parentes, contra tudo, fica revoltado, fica uma pessoa revoltada. Não se revolte. Cuidado com esse sentimento de revolta. Tire isso do seu coração. Peça a Deus, Senhor, tira esse sentimento de revolta do meu coração. Porque esse sentimento de revolta não vai te levar para nada, para lugar nenhum. Aprenda com José. Seja uma pessoa emocionalmente forte. Porque José não se deixou abater. Ele aprendeu com o sofrimento. Ele não se deixou abater. Ele teve a oportunidade de estar vivo. Seus irmãos poderiam ter matado ele. E eles queriam matar. O versículo 21 do capítulo 37 diz que Rúben interviu. Eles iam matar José. Rúben interviu, pedindo para que não matasse José. No versículo 21. E depois, mais na frente, Judá intervém novamente, diz, olha, em vez de a gente matar ele, vende ele como escravo. Eu pergunto, qual era o melhor? As duas opções eram ruins. Tanto morrer como ser vendido. Mas morrer ainda era pior. Porque quando morre não tem solução mais. E ele estava vivo. E ele foi grato porque estava vivo. E mesmo como escravo, mesmo como presidiário lá, ele trabalhou. E ele fez por merecer. E ali ele foi abençoado. Deus prosperou ele ali. Eu não posso voltar aqui à pregação da semana passada e explicar o que é prosperidade. Você já entendeu. Você que assistiu a outra pregação, você já entendeu. Quando eu estou falando de prosperidade, você já entendeu do que eu estou falando. Eu estou falando de condições favoráveis. Eu não estou falando de dinheiro. Seja uma pessoa emocionalmente forte. Aprenda com José também a ser uma pessoa emocionalmente preparada. Preparado, José era preparadíssimo. Ele saiu novo da casa do seu pai, mas tudo que ele aprendeu da sua fé, sobre honestidade, sobre fidelidade, tudo que ele aprendeu na casa do seu pai, ele colocou em prática quando foi para o mundo, quando foi viver como escravo, lá como preso, depois como governador de Faraó. Ele colocou todo aquele conhecimento, ele colocou tudo aquilo ali que ele aprendeu em prática, porque ele estava emocionalmente preparado para isso. Ele estava preparado para não se deixar levar pela cobiça. Ele não se deixou levar pela cobiça. Ele tinha toda a confiança de Potifar. Em momento algum, ele rouba nada de Potifar. Ele tinha tudo. Ele podia se fazer rico ali, ó, e ir embora.
deixar de ser escravo, voltar para a casa do seu pai. Ele não pega R$1 de Potifar. Continua. Ele não se deixava levar pela cobiça. A mulher de Potifar se ofereceu a ele, em momento algum ele cobiçou a mulher de Potifar. Ele fugiu. Não se deixou levar pela cobiça, porque cobiça não é só de coisas materiais, não. Lá no Êxodo capítulo 20, quando o mandamento sobre cobiça, ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, tudo do teu próximo. E ele entendeu isso aí. Embora essa lei ainda não tivesse sido escrita, mas com certeza já tinha sido ditada pelos seus pais. E ele entendeu que não deveria cobiçar, que cobiçar era um pecado. Ele foi emocionalmente preparado para não se deixar levar pela inveja. Quando ele está lá na prisão, lembre-se que o copeiro é liberto lá. Em momento algum ele ficou se lamuriando, em momento algum ele ficou ali se martirizando. Por que o copeiro foi liberto e ele não foi e tal. Não se deixou levar pela inveja. Nem ao menos se deixou levar pelo desejo de vingança. A gente vê no final ali que ele poderia ter se vingado dos seus irmãos. Mas ele não se deixa levar pela vingança. Ele não pagou mal com mal. Então, cuidado. Não se deixe levar por sentimento de vingança. Se te fizeram mal, paga com bem. Não paga o mal com o mal, não. Porque esse sentimento de vingança, pagar mal com mal é pecado e você está desagradando a Deus. Não se deixe levar pelo sentimento de vingança. E José também era emocionalmente preparado para não se deixar levar pela soberba. Ele não se deixou levar pela soberba. Vimos semana passada que quando o Faraó chama José e diz: você vai interpretar o sonho, José pega a glória que o Faraó estava dando para ele e joga a glória para Deus. Não sou eu, não. Isso não vem de mim, não. Isso é de Deus. É Deus que vai dar a revelação do teu sonho, Faraó. É Deus que vai dar a interpretação do teu sonho. Não sou eu, não. É Deus. A soberba, ela não deixa a gente dar glória a Deus. A soberba, ela quer sempre glória para si. Eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê lá em João 15, Jesus dizendo assim: sem mim nada podereis fazer. Então vamos entender que não somos nada sem Ele. Temos que estar emocionalmente preparados para que a soberba não tome o nosso coração, para que a gente não ache que a gente sabe mais do que o outro, para que a gente não ache que a gente tem mais conhecimento. Eu tenho mais conhecimento, eu sei mais do que você. Cuidado, irmão, a gente não sabe de nada. Muitas vezes a gente conversa muito sobre isso nas aulas de teologia, né? Porque às vezes o camarada está lá no seminário, estudando teologia, primeiro ano de teologia, e o camarada já quer saber mais do que o pastor dele. Já quer dar aula para o pastor dele. Irmão, o teu pastor não foi colocado por acaso como teu pastor, não.
Cuidado, não seja soberbo. Eu não estou falando aqui de pastores, irmão, que não são pastores, né? Que são impostores. Estou falando de pastores sérios. Cuidado. Não vai querer saber, querer ser mais do que o teu pastor, não. Isso eu não estou falando por mim, não. Estou falando porque várias pessoas de várias igrejas assistem. E é preciso a gente respeitar e honrar as autoridades. E ele também era uma pessoa emocionalmente convicta. O que é uma pessoa convicta? É alguém que tem firmeza naquilo que crê, naquilo que quer. Ele tem convicção. Ele era uma pessoa convicta, tanto da sua origem como da sua fé. Era uma pessoa convicta da sua origem. Ele sabia que ele era do povo hebreu. Em momento algum ele negou a sua origem. Em momento algum ele quis ali dar uma de egípcio. E ele sabia que existia uma promessa para aquele povo hebreu, existia uma promessa de Deus e que ele fazia parte e que essa promessa também era para ele, que também era para os filhos dele. Ele era convicto da sua origem e convicto da sua fé. E hoje o que a gente vê são muitos evangélicos despreparados quanto à sua convicção. Irmão, existem hoje, por exemplo, partidos que na sua pauta do partido está lá a liberação das drogas, aprovação do aborto e coisas a mais ali que questão LGBT, coisas ali que são totalmente contrárias ao que a gente crê, a nossa fé cristã. E aí está o evangélico votando nesse partido, está o evangélico se filiando a esse partido, esse partido que não é só um. Nós temos que ter convicção da nossa fé, saber o que a gente sabe, o que a gente crê, saber o que tem na palavra de Deus. Na época da última eleição aí para vereador, teve um candidato a vereador que ligou para mim, começou a trocar mensagem comigo, tinha um projeto tal, projeto muito bom, não sei o que, até gostei do projeto dele. Mas teve um momento que eu perguntei a ele, qual é o seu partido? Ele disse, tal partido, não vou dar o nome aqui. Quando ele falou tal partido, eu disse na hora, meu querido, me perdoe, mas só o fato de você ser desse partido já é motivo suficiente para mim não votar em você. Mas por quê? Não sei o que e tal. Começou aquela guerra. Meu amigo, o seu partido tem a pauta tal, a pauta tal, a pauta tal e a pauta tal, que é totalmente contrária à minha fé, e eu não posso apoiar essas pautas que o seu partido apoia, não. Então você tem que ter convicção da sua fé. Uma vez lá no meu trabalho quiseram me colocar contra um católico. Quiseram fazer um debate lá e incitando para eu e o católico começar ali a arengar, começar a discutir. Quando eu percebi que aquilo era uma armadilha, na mesma hora eu disse, olha, eu não estou aqui para estar discutindo, debatendo contra a fé de ninguém. Cada um tem a sua religião e eu respeito a todas as religiões.
Agora, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o que eu acredito, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a fé protestante, sobre a fé evangélica, podem me perguntar. Porque o que vocês quiserem saber sobre a fé evangélica, eu vou responder para vocês. Então tenha convicção do que você acredita. Tenha convicção da palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Tenha convicção da sua fé. José era uma pessoa que tinha convicção. Nos momentos piores da sua vida, ele, emocionalmente preparado, ousou não ser infiel a Deus. Esteve entre os idólatras. O povo egípcio era um dos povos mais idólatras que existiu na face dessa terra. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus do rio, Deus do mar, Deus do vento, Deus do sol, Deus para tudo. José passou anos no meio dos egípcios. Nunca abandonou o seu Deus. Nunca idolatrou nenhum Deus estranho. José continuou convicto da sua fé, mesmo longe da casa do seu pai, mesmo longe dos olhos dos seus irmãos, do seu pai. Mas ele nunca esteve longe dos olhos de Deus. E ele sabia disso. No meio dos idólatras não idolatrou. Mesmo traído, não traiu. Então veja qual era o preparo de José, a convicção de José. E emocionalmente preparado também para não ficar acumulando lixo dentro do seu coração. Você já notou que tem pessoas que ficam acumulando lixo dentro do seu coração? Como assim, pastor? Pessoas que ficam acumulando raiva, acumulando rancor, acumulando mágoa. Fica acumulando. Fulano fez isso comigo. E a pessoa fica se martirizando, se martelando. E a vida dela não sai do canto. Pastor Hernandes de Arlop disse que quem guarda rancor no seu coração, quem guarda mágoa no seu coração e fica odiando aquela outra pessoa ali, ele diz que esse tipo de pessoa é como se ele estivesse tomando um veneno, achando que quem vai morrer é o outro. Quando você fica guardando mágoa, rancor, raiva, ódio de alguém, você está tomando um veneno e achando que quem vai morrer é a outra pessoa. Porque a outra pessoa às vezes está nem aí para você. Mas você psicologicamente está acabado, está acabada, porque você ficou guardando aquele lixo no seu coração. Capítulo 41, versículo 51. Vamos aprender com José. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Quer dizer, o trabalho, aqui você pode fazer a troca por sofrimento. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E da casa do meu pai, daquilo que eu passei na casa do meu pai, daquilo que eu sofri com meus irmãos. E ele colocou o nome do seu filho de Manassés em homenagem a isso que Deus fez na vida dele. Fez ele esquecer. Não é que ele teve amnésia, não, irmão. Ele sabia muito bem tudo que tinha acontecido. Mas ele não sofria mais com aquilo. Então veja que ele não estava mais sofrendo com aquele sentimento.
Deus fez ele não sofrer mais. Porque ele não ficava guardando aquele lixo dentro da sua vida, dentro do seu coração. Tem muita gente que fica acumulando esses lixos. Jogue fora esses lixos, meus irmãos. A, B, ou C, ou D, que fez algum mal a você. Faça o seguinte. Quando você orar hoje, peça a Deus, Senhor, me dê forças para perdoar. E você libera perdão para aquela pessoa. Me dê forças para perdoar. Libere perdão para aquela pessoa. E vá liberando perdão. E vá orando. Vá pedindo a Deus para tirar aquilo da sua mente. Pare de ficar remoendo. Pare de ficar falando. Toda hora que você fala, você se machuca. Toda hora que você fala, você se magoa. E você tira isso do seu coração. E aprende a perdoar. E veja... No capítulo 45, versículo 14 e 15. Veja como José era uma pessoa que não estava guardando aquele lixo no seu coração. Ele estava com o coração limpo. E como ele estava com o coração limpo, veja o que aconteceu ali. Versículo 14 e 15, quando ele revela a seus irmãos que ele é José. Versículo 14 diz: E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Veja. Primeiro ele abraçou a Benjamim, que era o irmão que ele ainda não conhecia, que era um irmão que não tinha nada a ver com aquela situação, que era um irmão que na época que os irmãos venderam ele não tinha nascido ainda, e ele ali abraçou Benjamim, beijou Benjamim, chorou de emoção, e por fim, os outros irmãos estavam ali, ele abraçou a todos os seus irmãos, beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. E a emoção tomou conta daquele lugar. Uma emoção não de tristeza, mas de alegria. Do perdão que estava sendo selado naquele momento. Só que o perdão que estava sendo selado naquele momento já era um perdão real na vida de José, há muito tempo. José já tinha perdoado há muito tempo. E eu conheço um irmão que passou por isso. Que feriu o seu irmão, magoou, ficou sem cara, até para olhar no rosto daquele irmão. Mas um dia eles estavam numa mesma fila. E ele olhou para aquele irmão e pediu perdão, teve coragem de chegar lá e pedir perdão para ele. Quando ele pediu perdão, aquele que foi o ofendido, olhou para ele e disse: olha, faz tempo que eu já te perdoei. E realmente, porque o perdão ele vem aqui de dentro antes. Isso faz tempo que eu já te perdoei. Os dois se abraçaram ali e choraram e se alegraram, porque naquele momento, aquele que foi ofendido já tinha sido curado há muito tempo, porque ele não guardou o lixo no seu coração. Mas aquele que ofendeu, ele estava ali de cabisbaixo, ele estava ali sofrendo ainda com aquela situação. E naquele momento que foi liberado o perdão, foi selado aquele momento ali, aquele que ofendeu parou de sofrer. O ofendido já tinha parado há muito tempo. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer para você o quanto a gente tem aprendido com José.
E eu quero dizer para você que para José ser uma pessoa forte, ser uma pessoa preparada, ser uma pessoa convicta, tinha um fator determinante na vida de José para que ele fosse assim. Sabe qual era esse fator determinante? É que ele era uma pessoa totalmente entregue a Deus. Ele era uma pessoa estava ali totalmente de coração, ele servia a Deus de todo o seu coração. Era uma pessoa que, independente de onde ele estivesse, independente do que ele estivesse fazendo, ele servia a Deus. Ele estava entregue a Deus. E Deus é amor. E Deus é perdão. E Deus é reconciliação. E Deus é transformação de vida. Jesus, se Ele estiver na sua vida hoje, a sua vida é diferente. Se Jesus estiver na sua vida hoje, o seu emocional é diferente, o seu material é diferente, o seu espiritual é diferente. Então eu quero dizer para você que vale a pena ter um relacionamento com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer a você que vale a pena entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu quero dizer para você que vale a pena servir a esse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Vale a pena servir a esse Deus. E quero dizer para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não tem aliança com Jesus, que ainda não resolveu reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é um pobre pecador assim como eu, e você ainda não resolveu reconhecer isso, ainda não resolveu dobrar os seus joelhos, ainda não resolveu entregar o seu caminho a Jesus Cristo, eu quero dizer para você que vale a pena, porque Ele vai te curar, primeiro espiritualmente, depois emocionalmente, vai te tornar uma pessoa forte, uma pessoa convicta, uma pessoa preparada. E você vai conseguir compreender finalmente que alguém vencedor não é alguém que tem dinheiro, não é alguém que tem muitas posses, não é alguém que tem uma pessoa que é vencedor, que é mais do que vencedor. É uma pessoa que venceu o pecado, é uma pessoa que venceu o ódio, é uma pessoa que venceu o rancor, é uma pessoa que venceu a falta de perdão, é uma pessoa que não guardou lixo no seu coração, é uma pessoa que está destinado ao céu, que está destinado ao paraíso. Isso é ser um vencedor, isso é ser mais que vencedor. Em nome de Jesus. Então vamos orar. E semana que vem nós vamos aprender com José a parte espiritual. Se você está disposto a aprender, eu repito, essa é a melhor parte. Não perca. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor abre nossos olhos, o Senhor transforma nossas vidas, o Senhor mostra a verdadeira direção e o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Senhor, eu oro por todos aqueles que ficaram até o final, que assistiram essa pregação, que o Senhor possa curá-los
espiritualmente e emocionalmente. Que o Senhor possa transformar a vida deles e verdadeiramente eles serem pessoas emocionalmente fortes, emocionalmente preparadas e emocionalmente convictas. Pessoas que não se deixam abalar, porque a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso, Pai, fortalece a fé dos meus irmãos e abre os olhos daqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Abre os olhos deles para que eles entendam qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade e para que eles, onde estiver nesse momento, dobre os seus joelhos, entregue sua vida a Jesus e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para a glória de Deus Pai, eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Abençoa a tua igreja, fortalece cada irmão na sua caminhada. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aquela família a qual o nosso irmão Jadson pediu oração, que perderam uma pessoa tão querida. Eu te peço que conforte, que console, que abençoe essa família. Em nome de Jesus. Abençoa e conforta todos aqueles que têm perdido seus familiares, seus parentes, seus amigos. Fortalece o seu coração para que eles continuem firmes na tua palavra, apesar do sofrimento. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Quinta-feira vamos continuar o livro de Zacarias, capítulo 3, e domingo que vem continuaremos sobre a vida de José. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.